James Onig com a sua batuta de maestro. Mostra a batuta aí. Você tá me pegando na hora que eu estava escrevendo 2 vezes seguidas já. E aí eu fico com ele na mão. Bonito esse lápis aí. Onig, felicidade te receber mais uma vez aqui, todos nós. Sempre importante. E temos muitas questões hoje para abusar de você. Eu quero começar com o reconhecimento do Estado palestino por 3 países europeus, Espanha, Irlanda e Noruega. Sim. Anunciam que vão reconhecer o Estado palestino, a Palestina como Estado, e a resposta de Israel já mostra o quão truculentos, né, eles são. Meu Deus, eles chamaram os embaixadores desses países. Quer dizer, não pode reconhecer a Palestina como Estado? Isso não é um consenso global? Por favor, Anígio, explica para a gente aí. Vamos lá. O Conde, quando eles tomam essa atitude de chamar embaixadores em função de uma atitude que representa a autodeterminação dos poderes constituídos desses 3 países, eles apontam exatamente o que a gente já sabia. Eles não respeitam as resoluções, sejam elas de caráter internacional ou qualquer resolução interna dos países que vá contra as tendências que o movimento sionista tanto prega nos últimos anos. Então, isso vai se somar também, Conde, e ontem à noite isso ficou muito claro, quando França e Bélgica soltam white papers, como diria, comunicados, que são, na verdade, alentos à decisão do Tribunal Internacional. Então, a França e a Bélgica também não estão apoiando integralmente, mas saúdam a chegada de um veredito que condena os executores, e no caso, tanto do Hamas quanto do governo israelense, na figura de Netanyahu, condenam esse tipo de atitudes violentas e que vão contra os direitos humanos. Então, nós estamos assistindo claramente um movimento uma tendência, eu diria, Conde, a que Israel continue seu processo de isolamento, aumente a truculência do seu discurso, como você bem disse, e isso vai rompendo todas as barreiras para que a comunidade internacional um dia tome uma posição um pouco mais incisiva quanto à manutenção da vida em Gaza e à manutenção dos direitos do povo palestino. Uma das coisas que me chama a atenção, Conde, nesse processo, é que o reconhecimento de um Estado palestino vai obrigar a comunidade internacional a abraçar o Estado palestino. Isso significa ajudar na fundação das instituições, inclusive das Forças Armadas. Portanto, eles não vão poder chamar qualquer defesa que o Estado palestino tome em relação à sua sobrevivência de ataque terrorista, porque aí sim o Estado palestino vai ter forças armadas organizadas e pelo direito internacional eles podem defender o seu território. Então esse tipo de situação muda completamente o discurso e pode realmente alterar o jogo geopolítico naquela região. Olha, preparem-se porque o Onig está aqui com toda a elegância habitual, né, para explicar esse tema tão cascudo como é esse tema aí do Oriente Médio, desse conflito, desse genocídio. E eu quero falar do TPI na sequência com você, Onig, mas antes, deixa eu trazer aqui a participação dos internautas. A Vivian ali está dizendo aqui, o projeto do governo do Mato Grosso para peitar os IFs. Institutos Federais, será? Eu peço para não fazer muito abreviação aqui nos comentários, porque como eu estou com muita coisa na minha humilde cabeça, eu não consigo associar Lé com Cré. Mas está aqui, está lido. A Lilian Oliveira. Beijo, Adriano, James e Conde, mandaram biscoitinhos. Obrigado, elas me mandaram biscoitinhos pelo correio, você acredita? Preciso mandar meu endereço. Vou mandar meu endereço para ela, com certeza. A Lilian Oliveira está dizendo mais uma vez aqui, Mainha confunde Onig com Tardelli, amamos os dois. Ô, Mainha, esse aqui é o Onig. Onig. O Tardelli é na sexta-feira. Acho que nessa sexta-feira ele não vai poder vir, porque ele vai ter uma audiência lá. Onig, vamos falar sobre o TPI. Eu achei que foi até uma jogada muito inteligente
do Tribunal Penal Internacional, embora não sei até que ponto eu possa concordar, mas anunciar o possível indiciamento não, né? Possível mandado de prisão para o Netanyahu, para o ministro do Netanyahu, né? E para 2 dirigentes do Hamas. Quer dizer, você fica sem ter para onde fugir, né? Que tá também interpelando o Hamas ali, que em tese é o inimigo, o adversário nesse conflito todo. Explica um pouco, disseca um pouco para a gente essa decisão do TPI e as probabilidades que isso tem daqui para frente. Conde, fatalmente essa decisão deve ser acatada pelo tribunal. O que o procurador está dizendo, e claramente, é que a ação organizada do Hamas e do Estado israelense transbordaram os direitos humanos na medida em que os mais penalizados foram os inocentes, e não soldados ou membros de grupos militares. Então, quando ele coloca dessa forma, automaticamente está sendo resgatada a pressão internacional sobre governantes que não respeitam direitos humanos e, ao mesmo tempo, eles vão ter que agora estabelecer uma linha de conduta totalmente diferente, porque, por exemplo, dependendo do país que Netanyahu visitar, ele pode ser preso. Tem um problema muito sério aí, um problema muito grave, que é os Estados Unidos, na voz de Biden, criticar a decisão quanto a Netanyahu e não criticar a decisão quanto aos líderes do Hamas. Todo mundo deve estar pensando, mas isso é natural, os Estados Unidos é um aliado. Então o que os Estados Unidos estão fazendo é se afundar cada vez mais nesse isolamento que está sendo feito que está sofrendo Israel no âmbito internacional. Talvez, do ponto de vista eleitoral, foi mais um furo na água, né? Mais uma pataquada da assessoria do Biden, ele ironizar as questões levantadas pelo procurador do Tribunal Internacional, e isso vai gerar consequências internas. Mas mais que consequências internas, eu diria consequências externas, porque isto que nós abrimos hoje, o nosso papo aqui no 11 News, isso foi muito, muito claro. Os países europeus, aliados figadais dos Estados Unidos, já começam a atitudes diferentes. Alguns exaltando o Estado palestino, outros valorizando a declaração. E, portanto, Conde, a partir deste momento, a gente pode imaginar que o Estado de Israel vai atacar eles não vão participar, né? Eles não levam em consideração isso. Eles não estão como membros ativos do tribunal, eles não aceitam essa convenção e, portanto, eles vão começar a acusar a comunidade internacional, e aí é o perigo, mais uma vez, dizer que essa foi uma atitude antissemita. É isso que eu tenho medo de que eles queiram emplacar, de que uma decisão de um tribunal laico, uma decisão da procuradoria, de um tribunal que é laico, que é movido por questões de leis internacionais, seja confundido com questões étnico-religiosas. E isso, infelizmente, a gente já viu, que eles vão começar a usar esse discurso de que nós estamos assistindo a uma perseguição e que o mundo está perseguindo o Estado de Israel em virtude de um antissemitismo. A situação no mundo continua sendo um barril de pólvora, né? E eu acho que nesse segundo semestre de 2024, que tem eleições americanas, eleições dos Estados Unidos, a coisa vai... o nível de tensão está muito alto, internacional. Depois você me corrige se eu estiver enganado, meu querido. Muito. Olha, Vivian está dizendo aqui, criatura tá, IF é Instituto Federal. Então ela quis dizer o seguinte, né? O projeto do governo do Mato Grosso para peitar os institutos federais. É recorrente, né? É recorrente. Tá? A gente comentou agora dessa questão do Tarcísio incentivar escolas cívico-militares e o governo Lula ter bloqueado toda e qualquer receita para esse tipo de iniciativa, que é uma excrescência, né? Quer dizer, escolas cívico-militares... A gente precisa de escola de alta qualidade, não é de escolas cívico-militares, inclusive para causar distorções entre salários de militar. Quer dizer, isso olha, São Paulo, não sei não, viu? Vai rechaçar esse processo. E os professores aqui vão entrar em greve, não vai ser fácil.
E escola cívico-militar é aula de obediência, né? Você não forma Pois é. cidadão com senso crítico. Você, É. você forma carneirinhos para obedecerem. E o senso crítico é Eles fundamental na vão em formação. cima, né? Você que é um educador também, o Nick, eles vão em cima dessa preguiça de Hum, pais, né? Que querem terceirizar a educação dos filhos e terceirizar a disciplina dos filhos também. Querem depositar o filho na escola é. e querem aquela coisa rígida, cabelo amarrado e não sei mais o que, para não ter preocupação com o filho, né? É uma coisa também que é uma doença social isso aí. Sim, é uma educação é baseada no autoritarismo e há É. uma diferença muito grande da autoridade do professor, do gestor educacional com o autoritarismo. Quando você tem um grupo na sua mão e responsabilidade, sendo adulto e tendo uma conversa de idas e vindas com um grupo de jovens, em determinados momentos você precisa demonstrar e lembrar que existe uma autoridade trabalhando naquela sala, porém nunca de forma autoritária. Você tem que se impor através da convenção de fatos que atraiam a atenção desses alunos para questões importantes. E nessas escolas cívico-militares, as imagens mostram na internet crianças batendo continência, pisando forte, sim senhor, não senhor. Isso é um perigo para Olha, qualquer sociedade. eu repito aqui, é porque eu também sou professor, fui professor, né, em ensino médio, vestibular e tudo mais, esses cursos, né, preparatórios e tal. E assim, os pais eles têm uma preguiça, né, conjuntural e atávica, né? Eles querem filhos bem comportadinhos. Então, quando o filho está numa escola, quando o estudante está numa escola de alto nível, né? Ele pública ou privada, não interessa. Ele começa a questionar em casa, começa a opinar, começa a ter opinião, começa a crescer, né? E você vê como é injusto isso, né? Na escola cívico-militar, o estudante vai ficar ali todo obediente, não vai fazer nada, não vai crescer, não vai nem se tornar um adulto, né? Como a gente. É uma coisa, é uma violência. Eu acho que essa questão precisa ser federalizada. Sim. O Ministério Público tem que se manifestar sobre isso. Eu acho que a primeira coisa aqui, simbolicamente falando, Conde, é que o Brasil tem que adotar que quando um pai ou uma mãe coloca um filho na escola, eles têm que assumir, nós nos matriculamos na escola, Yeah. não eu matriculei meu filho na escola. Porque é um processo que precisa do amparo das pessoas que cuidam da criança, mas precisa principalmente de tolerância, compreensão e inclusão. Isso é educação, para que tenhamos adultos sadios e possam desempenhar suas funções na sociedade. James Onig aqui no 11 News, o Fernando Bay disse aqui, um Estado palestino pleno é o fim de Israel. Sim. Será? Eu Será? acho que o Fernando, quando fala dessa forma, coloca assim uma perspectiva de, vamos dizer assim, agudização das relações. Porque o Estado palestino pleno encontra aí também uma questão muito séria, que é a questão territorial, que é a retirada dos colonos israelenses das terras da Cisjordânia. E isso geraria, com certeza, consequências dentro de Israel. Lembremos nós que o assassino de Yitzhak Rabin era um ex-polônio judeu da Cisjordânia, que ao ser retirado da sua casa, considerou Rabin um traidor e matou a sangue frio no final de um comício. Então isso gera muita crise dentro de Israel, esse tema. E existe um tema também, que eu acho que o Fernando pode estar se referindo num segundo momento, que é a questão dos refugiados, que existem 3 a 4 milhões que moram em torno dessas terras, na Jordânia, na Síria, no Líbano, e que precisam voltar para suas casas, já há 70 anos. Então, tudo isso somado gera uma tensão muito grande em Israel. Eu acho que eu não concordaria talvez com a palavra fim, mas uma grande crise para a manutenção do Estado de Israel como ele é hoje, sim. É que não tem outra alternativa senão Não, reconhecer o Estado da Palestina, né? é o Nick? mínimo. É o Não mínimo tem. que a comunidade internacional pode fazer hoje. Olha só, depois dessa digressão educacional aqui, afinal de contas, o Onig não é só um especialista em direito internacional, em relações internacionais, mas também em educação, haja vista quando a gente recebe aqui mensagens de É, ex-alunos, ai que saudade do tão Onig e carinhoso. tudo mais, né? Eu fico imaginando como foi É, bacana foi aquele muito. momento
né, que se preserva porque você é professor da Facamp nesse momento. Isso, exato. Onig, a morte do presidente do Irã é eivada de suspeições, quer dizer, é muito difícil acreditar que seja uma coisa, mas é a versão que está circulando por aí, oficial do próprio Irã. O que você pode falar para a gente? Porque o que eu pude depreender das matérias que eu tive acesso é que tumultuou bastante a sucessão e Sim, a distribuição do poder no Irã, que é uma potência, né? Então, eu queria que você sim. falasse. Ô, Conde, o presidente Raisi, Ebrahim Raisi, ele estava ocupando um espaço que anteriormente estava na mão dos moderados. Então ele chega para se eleger trazendo de volta a ala mais conservadora do clero xiita. E Raisi é muito próximo, muito mais próximo do líder supremo que é o Ali Khamenei. Então quem sofreu um baque com a morte de Raisi e a morte de Amir Abdul Hayyan, o ministro das Relações Exteriores, foi o núcleo do Khamenei. Por isso que gerou muita especulação. Mas, ao contrário do que a gente pode imaginar, até agora o Khamenei mostrou, o líder supremo, que tem o país nas mãos. O país está sob controle dele. Então, talvez a sucessão tenha lá uma rusga, uma candidatura de um ayatolá mais moderado, em oposição aos mais conservadores, mas tudo dentro do campo que o Ali Khamenei já determinou. E se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, esse acidente também gera especulações por outras situações que todos nós que acompanhamos aqui, os nossos amigos e amigas do 11 News, devem estar fazendo essa ilação, devem estar pensando comigo. A morte de Qassem Soleimani, né, quando foi atacado pelos drones, quando estava visitando o Iraque. Qassem Soleimani, comandante supremo da Guarda Revolucionária, de forte influência. Pelos drones do Trump. Pelos drones do Trump. Bom lembrar. Depois, nós tivemos agora o ataque na embaixada do Irã na Síria, também ceifando a vida de altos comandantes da Guarda Revolucionária, agora no começo de abril. E agora vem esse acidente. Então está sendo atacado o núcleo duro do Ali Khamenei. Todas essas forças que foram abatidas, digamos assim, Conde, elas fazem parte de um entorno que é o entorno que dirige o país de rabo a rabo. Não tem 1 milímetro daquele país que não estava ou está na mão desse grupo. Então, realmente, causa muita espécie, né? Causa muita consternação acreditar que foi um acidente, ok, vamos acreditar, não podemos trabalhar com outra, podemos especular, mas trabalhar com outra hipótese, mas o que foi atingido fortemente foi esse núcleo duro. E no caso do ministro das Relações Exteriores, o Amir Abdul Hayyan, ele também era o cara que estava articulando a presença marcante do novo programa nuclear iraniano. Então ele estava trabalhando seriamente para permitir que contatos, relações internacionais trouxessem equipamentos, combustível, tudo aquilo para dinamizar esse programa nuclear. E os dois juntos, Raisi e Abdul Hayyan, eles estavam também enaltecendo, né, o chamado eixo da resistência. E a gente sabe muito bem que os discursos deles eram: vamos estar unidos com nossas forças amigas do Iraque, da Síria, com o Hezbollah no Líbano, apoiar o Hamas na sua luta e os Houthis. Quer dizer, esses grupos inteiros faziam parte do que eles verbalizavam, Conde, como eixo da resistência. Nós vamos resistir à influência americana e resistir ao imperialismo que Israel promove naquela região. Então, Olha, tem realmente, uma o ataque foi informação. muito forte. Perfeito. Tem uma informação aqui, né? De hoje: multidão comparece ao funeral do presidente Sim, iraniano em Teherã. Imagens impressionantes aqui, né? Muita sim, gente realmente no funeral. Por isso que eu estava dizendo que esse segundo semestre de 2024 é um barril de pólvora para o mundo, né? Tem muita sim. coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu queria aqui trazer para você, meu querido Onik, eu li uma matéria. Bom, a gente viu a truculência dos Estados Unidos
no sentido de penalizar a China no comércio internacional, sobrecarregando os impostos dos carros elétricos, né, em 100%. Você imagina o que é isso? Você pagar o dobro disso. Outros componentes ali computacionais que a China exporta, os Estados Unidos taxando com muito protecionismo, né? O tal do protecionismo. Os Estados Unidos que se colocam como países do livre comércio, né? Fazendo exatamente o contrário. E a resposta da China foi violentíssima, tá? Antes de fazer a pergunta para você terminar, deixa eu só trazer o comentário aqui do Ivan Paulo. Ele está dizendo aqui, achei fantástico. Escola militar não educa, adestra. Olha só, Falou perfeito. tudo. Elizabeth Belísio, Blinken declarou que se houver um Estado palestino, os Estados Unidos vão fazer o mundo passar fome, ameaçando a FAO. Sim. Uau, o Blinken falou isso, aquele sujeito tão bonzinho, né, Sim, que é o Blinken, tão humano. Tô brincando. Edson Antunes, quem alterou o clima para o helicóptero do Raíze cair? Bom, retomando, tem aqui uma informação sobre a China, aliás, sobre os Estados Unidos de novo. Dívida americana cresce $1 trilhão a cada 100 dias. Preocupa mercado. Dívida da nação agora é de quase 34,5 trilhões. Eu fico pensando, se os Estados Unidos tivessem uma Globo News, o quanto eles estariam gritando sobre isso. Quer dizer, não estariam gritando nada, né? Sobre isso aí também. 34 trilhões de dívida. Agora, dá um panorama, atualiza para a gente Estados Unidos, China, ô Nick. Eu sei que você acompanha muito de perto. O Conde, quando começou essa história de taxar os carros elétricos, de evitar que empresas chinesas, voltando um pouco mais no tempo, que evitar empresas chinesas comprem empresas americanas, a guerra comercial já estava dada. Ou seja, os americanos e parte do capitalismo ocidental acusam os chineses de praticarem o chamado dumping tarifário. Ou seja, alguns produtos chineses só conseguem vantagens porque eles pagam menos impostos quando comparados pelo seu similar ocidental. Como a China entrou para a OMC, existem formas de tentar pressionar a China através das câmaras de julgamento que a OMC tem, que são as câmaras de litígio. Então, os americanos vão fazer de tudo para barrar esse avanço chinês. Mas, olha que interessante, Conde. Nessa mesma época, nesses mesmos dias em que o governo americano já mostra essa sua ferocidade, fazendo protecionismo de uma marca maior, olha o que aconteceu. O Xi Jinping vai para a Europa, já tinha marcado, é uma viagem marcada, esteve com Macron, esteve na Sérvia e esteve na Discutiu Hungria. Ucrânia, né? Discutiu Ucrânia. E eu estou, inclusive, escrevendo um artigo, Conde, que eu intitulei assim: A viagem de Xi terminou na Europa quando ele se despediu de Putin em Beijing. Porque são duas viagens muito amarradas. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que quando ele chega na Europa, a França é o principal parceiro deles na Europa. E a França não vai fazer a mesma coisa que os Estados Unidos, apesar de taxar, mas tem que conversar. Conversando a gente se entende. Os Estados Unidos não quer conversar. Os Estados Unidos quer pressionar, asfixiar a economia chinesa. E isso não vai funcionar com a liderança de Xi Jinping. E tem um acontecimento notável da visita do Xi à França, que o Macron imediatamente desistiu da ideia de mandar tropas francesas para a Ucrânia. Sim, a conversa foi muito séria entre os dois. Por isso que eu acho que Putin, quando chega em Beijing para os 75 anos de relações entre Rússia e China, Putin, na verdade, foi ouvir com o próprio ouvido o recado que a Europa tem sobre a guerra da Ucrânia, para que eles possam entender, né, um pouco mais o que precisam O fazer. Xi, com aquela carinha assim dele, não, tudo bem, não sei o quê, né? Esse é esperto ele também. Ele está construindo o mundo chinês, né? A Pax chinesa. O Nig, para terminar aqui, eu só vou dar as notas aqui da China, porque a resposta da China a essa sobretaxação dos Estados Unidos, né? Olha só, da revista Exame, China impõe medidas retaliatórias a 12 empresas dos Estados Unidos executivos
Correio do Povo, China anuncia sanções contra empresas dos Estados Unidos em resposta à coerção econômica. Quer dizer, eles vão com tudo. Também soube que eles passaram a comprar ouro e bônus da dívida americana, acho que no mercado, né? Sim. Títulos da dívida americana, mas quer dizer, a China não dá, os Estados Unidos não conseguem encarar o poderio econômico da China, né? Não. Acho que falta isso para o futuro dos Estados Unidos ficar mais claro. É aquilo que eu já falei com você, amigão. A gente tem um momento na história do planeta, no século XIX, que deve ter sido marcante, que foi a troca de hegemonias. Sai o Reino Unido entre os Estados Unidos, dentro do sistema capitalista mesmo. E nós estamos assistindo pela primeira vez, a nossa geração é privilegiada nesse sentido, de poder assistir uma troca de hegemonia. Sai os Estados Unidos, está chegando a China. E os Estados Unidos precisam compreender isso historicamente. Não digo se submeter, porque eles têm seu patriotismo, sua vontade de vencer, mas a questão da hegemonia, essa questão precisa ser discutida internamente nos Estados Unidos, para se encontrar um caminho, se eles querem encontrar, porque os chineses vêm com uma economia de planejamento e tendem a influenciar o mundo todo. São praticamente indestrutíveis. Você vê que o Brasil foi facilmente ali destruído pela Lava Jato, uma coisa simples, seria simples de implementar na China isso, né? Os Estados Unidos, mas a China ela está defendida e ela tem soberania. Sim. Enfim, é outra história. Uma história para a gente tratar num novo programa, quem sabe, especial sobre a China. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui no 11 News, desta quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Obrigado, James Onig. Obrigado, Conde, meu amigo querido. Sempre muito bom estar com você, amigão.